Meninas, então vamos começar aqui. Deixa eu colocar assim que fica melhor. A gente vai falar hoje sobre metafísica. Na verdade, essa aula deveria ter sido anterior à outra. Ai, deixa eu ver, eu quero ver como eu estou. Vamos lá. Depois eu abro lá a tela, senão eu me perco. Então, essa aula aqui, gente, era para ter sido, na verdade, anterior, né, à aula que eu dei a semana passada. Porque a gente já vai entrar na metafísica mesmo, a gente já vai entrar mais na física quântica, para que vocês entendam esse funcionamento mesmo, né, o que a gente encontra no tarô, os padrões mentais e emocionais, os processos de somatização. Como é que a gente identifica tudo isso no tarô? E essa linguagem é importante, né, pra gente. E além disso, a gente vai falar sobre comportamento, né, comportamento do status quo, que isso também se reflete diretamente nas pessoas, né? Então, às vezes a gente atende um cliente, a gente está precisando ali orientá-lo, ele está nos apresentando uma dificuldade, ele está num padrão mental emocional que não está legal, e às vezes não é uma questão porque ele passou por um trauma, ele passou por uma dificuldade específica, não. Ele está, na verdade, agindo de acordo com essa estrutura toda que a gente tem, né? Com o status quo aí. Então é interessante a gente ter essa visão, né? Essa percepção de todas as coisas, tá bom? Então vamos lá. Essa pequena introdução eu nem vou entrar muito em detalhes porque fala basicamente sobre o início da metafísica, né? Então é só para informação mesmo. Esse não é o foco da nossa aula. Então vamos lá, os pré-socráticos politeístas criaram a metafísica, vida é consciência. Então para vocês verem, né, há tempos aí como já existe essa visão metafísica da coisa toda. Platão se dedicou ao estudo da metafísica, desenvolvendo uma filosofia que não se limitava a explicar e a compreender a vida por meio de causas físicas ou mecânicas, mas ia além, afirmando que aquilo que vemos como causa, na verdade, é consequência de um poder maior, ainda que invisível, facilmente percebido e compreendido pela nossa inteligência e pela nossa intuição, chegando por esse modo à filosofia espiritualista e à metafísica. Então é interessante perceber, né, que através dessa observação, da análise, as pessoas perceberem que nem tudo era tão prático e objetivo, né? Sempre existiu aí um poder maior e as pessoas começando a perceber essa ligação com esse poder maior, mas mesmo sem encontrar um nome para isso, sem decifrar de fato o que é esse poder maior, né? Independente do segmento da espiritualidade, né? Mas há um poder maior. Qual é essa força maior, né? Nas palavras de Carlos Antônio Fragoso Guimarães, Platão foi o responsável pela formulação de uma nova ciência, ou para ser mais exato, de uma nova maneira de pensar e perceber o mundo. Apesar das ideias de Platão terem influenciado grandemente a cultura ocidental, com o passar dos séculos, a modernidade foi conduzindo as sociedades para uma visão mais materialista e científica. Percebe que aí há um retrocesso, né? É interessante isso. A palavra metafísica significa além do físico, do material. Meta, além, e física, matéria. Assim, é compreensível que esse nome tenha sido dado a um movimento de pensamento que se difundiu no Brasil há mais de 30 anos e que afirma e comprova que não somos seres passíveis frente a um destino aleatório, cruel ou risonho, mas tão indecifrável quanto indeterminado. E sim agentes constantemente ativos, mesmo que nem sempre conscientes, de tudo aquilo que nos acontece de agradável ou desagradável. Nesse ponto, só um parênteses aí. Então, olha só como as coisas funcionaram, né? Quer dizer, lá atrás, Platão, né, identifica esse movimento, digamos assim, né? Nós não somos frutos exclusivamente dessa materialidade, existe uma causa que vai além da nossa ação, né? Então existe algo além da matéria, que é a consciência e tudo mais. Aí há um retrocesso,
né? Um retrocesso, a coisa começa a ficar mais materialista, principalmente no Ocidente. No Oriente nem tanto, mas no Ocidente a visão começou a ser focada exclusivamente na ciência prática, material, né? E toda essa visão metafísica, essa visão foi sendo meio que deixada de lado. Ela não foi trazida para os estudos científicos. Aí, de umas décadas para cá, isso começou a ser considerado novamente. A metafísica atual se inspirou no mentalismo, que é a linha de pensamento filosófico baseado na metafísica clássica, que teve origem por volta de 1900 nos Estados Unidos, se destacando pelo grande fluxo de ideias inovadoras que se refletiam nas artes, nas ciências, nos costumes e na elevação da qualidade de vida. Chegando até nós, porém, essas ideias teriam encontrado terreno fértil, aliando-se a profundos conhecimentos espiritualistas já atualizados, assimilados e experimentados por boa parte das pessoas que aqui se interessam em conhecer a vida de um jeito mais claro e mais significativo. Nascia então essa metafísica, ou seja, essa metafísica atual, que na verdade já está sendo também entendida como mecânica quântica, né? Se a gente olhar mais de perto, essa metafísica que até pouco tempo atrás era falada, a mecânica quântica vem corroborando isso. Né? Então isso é bem interessante. Aí a gente percebe, né, essas etapas. Então tem a metafísica clássica e há um recuo aqui no Ocidente. Aí se inicia então o mentalismo, né, que é essa visão mais filosófica da coisa baseada naquela metafísica lá de Platão. E aí depois a gente entra numa fase ainda mais moderna, né, de uns 30, 40 anos para cá. Que foi inclusive estudada e trazida para nós, de fato, pelo Gasparetto. Eu cito isso, eu vou continuar aqui. A metafísica atual tem, portanto, sua raiz na metafísica clássica e no mentalismo, tendo incorporado, contudo, a contribuição valiosa e enriquecedora de conhecimentos posteriores, entre os quais os estudos da psicologia e as constatações acerca da espiritualidade, que fizeram com que passássemos a considerar fenômenos antes taxados de místicos ou sobrenaturais, como sendo expressões de uma natureza ainda pouco estudada e pouco levada em conta pelas chamadas ciências acadêmicas e, mais recentemente, pela mecânica quântica. Sem nenhuma conotação religiosa ou doutrinária, as ideias metafísicas independem de qualquer opção de religiosidade. Entretanto, aqueles que as abraçam caracterizam-se em especial pelo cultivo de uma espiritualidade cada vez mais livre e mais independente. Aí a gente percebe também a influência disso no nosso dia a dia. A gente vê cada vez mais pessoas se dizendo ou espiritualistas independentes ou apenas cristãos, mas não mais seguindo uma religião e considerando essa coisa no todo, né? A própria espiritualidade, mas também esse mundo físico e material. As pessoas estão mais conscientes disso, né? Então isso é uma coisa bem legal, isso é uma coisa bem interessante da gente observar. Alguns nomes se destacam pelo valor da contribuição que vem prestando ao desenvolvimento e ao aprofundamento dessa nova visão. Entre eles, um dos mais expressivos é Luiz Antônio Gasparetto, autor de grande número de livros publicados em sucessivas edições, conhecido internacionalmente por seu trabalho mediúnico e um dos principais comunicadores metafísicos. Ele foi ampliando e aprofundando essa visão metafísica por meio dos próprios conhecimentos científicos, da psicologia e também da sua apurada sensibilidade espiritual e mediúnica. O Gasparetto, na verdade, ele ficou muitos anos morando nos Estados Unidos estudando a metafísica, né? E aí quando ele veio para cá, como ele era formado em psicologia, ele conseguiu fazer essa ponte, ele conseguiu traduzir, né, exatamente esse movimento, né, para essa visão atual, né, que já aí você começa a estudar também os autores, por exemplo, os indianos, né, o Amit, o Deepak Chopra. Então essas coisas todas elas vão se corroborando, porque aí são os autores de física quântica, de mecânica quântica. Então você percebe como uma coisa está realmente ligada à outra, corroborar a outra mesmo, né?
Aliás, a metafísica atual apresenta essas duas características importantes. Aqueles que se dedicam a estudá-la e a praticá-la profunda e verdadeiramente somam a ela a contribuição dos seus próprios conhecimentos e experiências pessoais, conforme sua área de pesquisa e atuação. O outro fato importante que a caracteriza é a fácil assimilação popular. Em linguagem simples, ela toca ao coração das pessoas e movimenta sua inteligência, levando ao seu conhecimento essa outra maneira de pensar e de sentir a vida, ou levando, em outras palavras, a proposta do desenvolvimento contínuo e gradual da consciência, estimulando o nosso poder de discernimento e a nossa responsabilidade diante da vida, independente de classes sociais, culturais ou econômicas. Possibilita a efetiva transformação individual e social que sabemos só pode ocorrer de dentro para fora de cada um de nós em benefício do bem coletivo. Então essa visão, né, do bem coletivo, da mudança que começa de dentro para fora, é uma visão ampla da vida, da existência, e é realmente uma linguagem simples, né? Quando você começa a se tornar consciente de que você você é o corpo, você é a mente, né? Você é essa espiritualidade também, automaticamente a gente muda a nossa forma de pensar, a gente muda a nossa forma de agir, né? A gente se torna responsável pela nossa própria existência, pelas nossas próprias ações de uma outra maneira. Isso é bem interessante, porque a gente começa a entender que as nossas ações estão ligadas ao todo e afetam, né, ao outro, entende? É o bem coletivo. Não tem jeito, não adianta eu dizer para mim, não, porque a minha vida não vai interferir na vida do outro. Não, até o próximo capítulo. Né? As minhas ações interferem, existe uma malha energética que liga a todos nós. Então, as minhas ações, o meu comportamento, isso vai interferir de uma forma na existência de outros grupos, na existência de outras pessoas. Isso não quer dizer que eu vá lá diretamente influenciar uma pessoa, não é isso, mas a minha existência faz sim diferença. E esse é o ponto, a nossa existência faz diferença, a minha e a de cada um de vocês, né? Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente muda sim comportamento. A gente entende que nós somos seres que têm uma grande importância. A gente não está aqui de fato de passagem como se, nossa, eu vivo a minha vidinha, independente de qualquer outra coisa e tá tudo certo. Não, a minha existência tem uma importância, né? O meu sentir, o meu pensar, a minha ação tem sim importância nesse plano maior. Então essa visão é muito legal, né? Essa percepção que a metafísica nos traz é muito importante. Onde a gente atua diretamente, né? Então vocês vão falar para mim, nossa, mas o que tem a ver a metafísica com o tarô? É aqui, é nesse lugar que a gente está, né? É usar a metafísica para a gente poder auxiliar o nosso cliente na compreensão da metafísica e na compreensão e para que ele compreenda a própria responsabilidade sobre ele e sobre o seu entorno, né? Então, quando a gente faz uma leitura de tarô com o objetivo de aconselhá-lo para que ele se torne consciente disso, o nosso trabalho, então, é aconselhamento metafísico. É isso que a gente faz através do tarô. É aconselhamento metafísico através do tarô. E quando a gente se aprofunda na área de saúde física, por exemplo, então a gente vai usar também a metafísica da saúde, ou seja, a metafísica relacionada à saúde, para orientá-lo melhor, tá? Então vamos lá, a metafísica compreende a esfera psíquica, emocional, energética, espiritual e sentimental. A metafísica parte do princípio de que é a alma que organiza a matéria e não o físico que cria a essência. Entende? O processo é inverso, não é a visão materialista, né? A psicologia contribui para uma melhor compreensão da metafísica relacionada à saúde física e mental, trazendo maiores esclarecimentos acerca da somatização das doenças e iniciou o estudo das interferências emocionais como causa de distúrbios físicos no indivíduo, que é a psicossomática.
Os fundamentos metafísicos explicam as causas dos distúrbios do corpo. A raiz dos problemas físicos está na atitude interior, ou seja, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos sentimentos, né? As situações do cotidiano. É a postura da pessoa que determina a saúde do corpo físico ou desencadeia as doenças que afetam o organismo. De acordo com o órgão afetado e o tipo de alteração que ela apresenta, o corpo revela como a pessoa se encontra na área da vida que se correlaciona com esse órgão. Observando e interpretando o comportamento da pessoa, pode-se ter uma noção de sua vulnerabilidade e determinada doença ou fortalecimento de um determinado órgão. Quando uma pessoa muda sua postura diante da vida, ela é capaz de reverter todo um quadro de possíveis somatizações e materializações negativas em sua vida. Então, olha como é interessante, né? Primeiro, Metafísica da Saúde, só mais um parênteses aí, alguns autores, o próprio Gasparetto com o Val Capelli, eles têm uma série, né, de livros chamado Metafísica da Saúde, né? São vários, acho que são 4 volumes. Eu tenho 3 em livro e tenho um em PDF. E tem um outro livro que eu não me lembro o nome do autor, mas o livro é alguma coisa Rude, o nome do autor. É A Doença como Símbolo. São 2 livros, ele tem A Doença como Símbolo e A Doença como Caminho. São 2 livros também extremamente importantes, que se a gente quiser focar ou auxiliar mais o nosso cliente nessa visão também, né? Qual é o seu problema físico, qual é o seu desequilíbrio físico, então a gente busca lá o padrão emocional e mental, tá? Sempre faz essa correlação. Então esses livros são bem interessantes pra gente. E a gente não tem como fugir, né, dessa visão, né, do ser o co-criador, que é aquilo que a gente fala sempre, o ser co-criador. Então o ser co-criador, ele vai atuar em todas as áreas com a gente e com o nosso entorno. Entende? Então isso é importante. Por exemplo, uma coisa que está dita aqui, observando e interpretando o comportamento da pessoa, pode-se ter uma noção da sua vulnerabilidade a determinada doença ou fortalecimento de um determinado órgão. Quando uma pessoa muda sua postura diante da vida, ela é capaz de reverter todo um quadro de possíveis somatizações e materializações negativas em sua vida. Existe sim até mesmo a reversão integral de determinadas patologias. Isso já aconteceu. Uma outra coisa que é interessante a gente observar, quando a gente também fala em metafísica da saúde, são pessoas que descobrem, por exemplo, que tem uma determinada doença e elas mudam radicalmente o seu estilo de vida e se desligam de um determinado contexto, né, que fazia parte da vida dela e partem a conviver, a agir de uma maneira completamente diferente. Como, por exemplo, uma pessoa que sai de uma grande capital e fala, quer saber, eu vou me tratar numa tribo lá não sei aonde, porque, né, algumas pessoas fazem isso, e vou ficar 1 ano lá. E essa pessoa volta curada. Ela não entra em contato com nenhuma substância alopática, né, com nenhum remédio alopático, mas ela muda completamente o seu estilo de vida. Ela passa a vivenciar no dia a dia inúmeras experiências que até então ela não conhecia. Ela se desliga de uma série de preocupações do dia a dia e ela passa, assim, pensar a vida, a própria existência de uma outra forma. Então, esse processo de desapego também a toda uma estrutura que foi construída para uma pessoa, quando a pessoa se desapega disso e ela passa a dar valor a outras coisas, tudo na vida dela muda. Entende? Tudo muda. Então isso é muito interessante. Quando uma pessoa diz assim, mas olha, tal pessoa tá doente, vai morrer por causa daquela doença, de acordo com a medicina tradicional, esse é o pensamento padrão. Mas é de fato? Não, não é de fato. Né? Então a gente nunca pode considerar uma informação desse tipo como uma verdade absoluta. Quando o médico diz, olha, tal pessoa vai morrer porque tá doente, essa é a visão da medicina, né, da ciência materialista, entende? Mas nós não vivemos mais só em função disso, quer dizer, nós não vivemos nunca em função disso, né? Mas hoje a gente sabe que as coisas não são mais assim. Então, quando a gente passa a ter consciência desse nosso dom de se autocurar, né? Então tudo pode ser revertido. Essa é uma grande verdade. Tudo pode ser revertido. Para isso depende de uma mudança geral na vida da gente. A gente precisa mudar
tudo, 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 né? Mas principalmente como a gente sente a vida, como a gente pensa a vida. Aí as mudanças realmente acontecem, né? E a cura também. Dúvidas até aqui, meninas? Podem abrir o microfone, podem me responder pelo microfone sem problema nenhum. Oi? Então, ok. Então vamos lá. Vamos agora então entrar no que é interessante de verdade, né, pra gente a partir de agora. Vamos falar sobre o sistema de crença. Crença gera realidade e realidade é o que os sentidos percebem. Olha como é importante isso, gente. O que é verdade? A sua verdade está diretamente ligada à sua realidade. É daí que surge a frase de que a verdade é relativa, né? Por quê? Porque a minha verdade se baseia na minha realidade e a minha realidade é o que eu percebo, o que os meus sentidos percebem. Entende? Então, por que as pessoas entram às vezes em homéricas discussões sobre aquilo é verdade, não, aquilo é verdade? Porque se os seus sentidos não percebem, você não identifica aquilo como uma verdade. Então, aquilo para você não é real. Então, se não é real, não é verdade. Isso quer dizer que é mentira? Não, né? Só não é para você verdade. Abraão criou a realidade, né? Ele acreditava e assim ele viu Deus. É diferente do ver para crer, né? Aqui é o crer para ver. Então a gente também precisa estruturar o nosso sistema de crença desta forma. Eu passo a crer, eu passo a acreditar, aí eu passo a sentir a coisa de uma outra maneira, então eu passo a ver aquilo. Esse é o processo real da cocriação. Não é ao contrário, né? Como Santo Tomé, eu preciso ver para crer. Não. Se você precisa ver para crer, então as coisas não vão, na verdade, acontecer. Mas se você acredita, né, com todo o seu ser, acredita por uma questão com a sua coerência, sendo consciente da sua habilidade de cocriar, então você vê aquilo se manifestando. MPI, Male Profit ou Profit, não sei a pronúncia correta, Investment. O que quer dizer isso? A gente vai falar um pouquinho sobre como a nossa sociedade é estruturada, tá? É um investimento no lucro moral ou investimento no lucro masculino. Toda a estrutura da sociedade ocidental é feita sobre crenças. O status quo, instituído com regras sociais complexas, que pretende preservar a existência dessa própria sociedade. Então, toda a nossa estrutura social, ela é construída em crenças. Tá? Então se acredita que aquilo é melhor, que aquilo outro é melhor, que aquilo outro é o correto, que aquilo outro é daquele jeito. E assim você cria esse status quo, essa malha, né? Onde a gente precisa se adequar, onde a gente precisa se encaixar. E a nossa sociedade ainda hoje, ela é baseada de acordo com a visão masculina para favorecer e beneficiar o poder masculino. Tá? Então isso vem de muitos séculos e séculos e séculos, né? Não vou dizer que, ai, nossa, meu Deus, isso é que horror, não é isso, mas existe uma lógica, né? Por que isso aconteceu? Porque lá nos primórdios, o homem sempre foi o protetor. O homem era que protegia a família, o homem era que saía para caçar para sustentar a família, era o homem que entrava numa guerra para defender a sua família. Então, o homem sempre foi visto como aquela força que preserva, que cuida da família. Então, a visão do preservar uma família, ela estava pautada no homem por conta da sua força física. Isso significa que então a mulher era diminuída, anulada? Não. Mas quem tinha, né, até então o poder de preservar uma família, entendia-se que apenas a figura masculina. Alguém me chama? Alguém tá me chamando? Não, é que tem alguém com o microfone aberto e eu ouvi algum ruído, achei que estivessem me chamando. Então vamos lá.
No Ocidente, este status quo, perpetuado pela educação, se apoia numa anulação do indivíduo e numa sociedade estruturada no poder masculino. O processo é complexo. Durante esse processo, a criança é treinada para reprimir os seus impulsos e é afastada de um sentir mais pleno e de sua individualidade singular, como o preço a ser pago pela recompensa da associação no grupo social. Lembram-se, vários arcanos a gente fala sobre a educação e como a nossa educação nos molda esse status quo. O quanto nós somos anulados no nosso sentir, né? Na manifestação da nossa opinião genuína. Nós somos privados disso, nós somos ensinados a fazer parte do sistema, a fazer parte dessa sociedade construída que ainda é baseado nesse MPI. Hoje a gente está começando a mudar, sim, né? A modernidade vem começando a mudar, vem começando a trazer, a tentar construir uma nova estrutura, mas, gente, isso leva séculos e séculos para mudar. Isso não muda de um dia para o outro. Então, a nossa educação ainda é baseada nisso. A educação dos homens, das mulheres, ela é baseada nisso, né? Você ainda tem essa essência, né, da educação para se preservar esse status quo aí predominante ainda, né? Então essa criança ela é criada, né, para se adequar, entende? Ela é treinada para ela não mostrar o que ela realmente sente. Não pensar, não mostrar o que ela realmente pensa, não agir como ela quer exclusivamente, porque ela tem que fazer parte desse grupo, né? E a aceitação é necessária, a aceitação é importante. Nesse período, é o período que também você está formando o nosso ego, né? A gente forma o nosso ego nessa fase de criação. Então, é como você vai olhar você mesma, como é que você vai se enxergar perante o mundo para que você esteja ali socializando, né? Se relacionando com o outro, o quanto você está integrada a esse status quo. Então você cria a sua autoimagem, tá? É o seu ego ali construído para você estar sempre adaptada, para você estar sempre encaixada, né? nesse status quo. O ego ou o orgulho é a máscara que faz a interface entre o indivíduo e a sociedade e é defendido por ele como a própria vida. E é verdade, né? As pessoas muito orgulhosas, as pessoas que têm um ego muito gigante, elas não aceitam de forma alguma serem questionadas, serem criticadas, né? Por quê? Porque o ego é aquilo que é o teu ego que te garante essa conexão com esse status quo. Então, se ele é muito exacerbado, você vai defender esse teu ego com unhas e dentes. Não venha me criticar, não venha dizer que eu estou errada, eu estou certa. Estando certa, eu faço parte. Se eu estiver errada, eu vou deixar de fazer parte. Se eu estiver errada, eu vou deixar de ser aprovada pelo todo, né? Se eu tiver errado, eu vou deixar de ser querida pelo todo, por esse status quo. Então a pessoa não aceita o erro, não aceita a crítica, né? Porque ela precisa se manter ali. Então isso na verdade é uma fragilidade muito grande da pessoa, porque ela só tem fortalecido o próprio ego, mas ela não tem uma visão coerente sobre quem ela é de fato, né? Quem é ela, né? Como pessoa, quais são as reais vontades, né? Quais são os sentimentos dela verdadeiros sobre a vida, né? Então ela não tem isso, ela só vive em função do próprio ego, está distante dela, da alma dela. Esta máscara, entre outras características, lança para a sombra, esconde determinados aspectos do indivíduo recalcados no processo educativo, ou seja, a pessoa vai se anulando, né? Quem ela é por essência, ela vai jogando isso lá para a sombra, ela vai jogando isso embaixo do tapetinho e ela vai se construindo, ela vai se fortalecendo baseado nesse ego. A pessoa não conhece a si mesma e projeta uma imagem que cada vez mais se distancia do seu eu primordial, vive em função da imagem criada e atende aos decretos do ego. Sua pretensão é atender às demandas sociais e ser aceito no grupo. Né? Então a gente faz de tudo, né, para estar aceito, para ser aceito. O MPI foi o termo criado para representar o investimento que o indivíduo nas sociedades ocidentais faz para obter como lucro
o prêmio do reconhecimento social, né? E é por isso que a gente vê uma competitividade tão grande, né, entre as pessoas, e além disso, baseado nesse ego, uma necessidade muito maior de mostrar o seu poder através da materialidade, entende? Ou seja, é aquilo que você tem que faz com que você mostre o seu valor, entende? Eles pautam os valores na materialidade, né? Nossa sociedade é estruturada para homens e mulheres sob o poder masculino, né? Então aqui eu reforço, por que sob o poder masculino? Porque lá nos primórdios era realmente o homem quem protegia e defendia a mulher, os filhos, a família. A mulher não tinha força física, por exemplo, para defender a sua família contra um ataque, sei lá, de um animal selvagem, por exemplo. Um homem poderia ter. Uma mulher não conseguiria defender a sua família contra um ataque de um outro homem violento, por exemplo. Um homem tem. Então, era fato que este homem tinha, de fato, esse poder, sem sombra de dúvida, né? O mundo masculino é extremamente egóico e oferece muitas vantagens ao homem que atender suas prerrogativas. Gente, isso que eu vou falar para vocês agora é muito importante. O mundo masculino é extremamente egóico e oferece muitas vantagens ao homem que atender suas prerrogativas. Uma delas é o poder. O homem pode tudo. Dá status, pertencer ao mundo masculino e para ser parte do grupo o MPI é alto. E convém para esta sociedade que o homem acredite que tem de ser viril, provedor e protetor. Essa é a base da sociedade. Como eu já disse agora há pouquinho, nós estamos mudando? Sim, nós estamos mudando, tá? Mas não é um processo do dia para a noite. Então, por mais que a gente perceba hoje grupos já agindo e pensando de uma outra maneira, famílias criando seus filhos já de uma outra maneira, essas crianças sendo educadas já de uma outra maneira, esta mudança ainda não é integral. A gente ainda tem sim resquício dessa sociedade, resquício dessa estrutura, e isso ainda vai levar muito tempo, tá? O homem investe na moral vigente, negando seus impulsos. Há uma compulsão pela heterofobia, que pressupõe o não sentir, e uma homofobia. O homem é treinado desde menino para recalcar o sentir, e qualquer manifestação coloca em xeque sua masculinidade e o lembra que não atender às prerrogativas pode deixá-lo à margem do grupo masculino. Conhecer-se é perigoso e o universo íntimo do homem é recalcado. Vocês entendem por que muitos homens fazem muitas piadinhas, né, em relação à sexualidade do outro? Porque o homem associa o próprio poder à virilidade, né? Ele acha que se ele expressar os sentimentos, ele acha que se ele expressar uma sensibilidade, ele acha que se ele expressar uma delicadeza, então ele não é homem de verdade. E aí entra, né, essa visão distorcida e associada à homofobia, de uma forma desrespeitosa, de uma forma onde o homem é diminuído por causa disso. Veja só, né, isso é recurso de manipulação, entende? É recurso de manipulação você dizer que um homem sensível, então ele está sendo ele está se homossexualizando, né? É recurso de manipulação. Então é meio que dizer assim para você, seja sempre ogro, né? Não mostre sensibilidade. Se você mostrar sensibilidade, se você chorar, então você não é homem de verdade, você não é viril, você é homossexual. Que feio, né? Era essa sociedade, a sociedade pregava isso, né? Então, como eu, disse, a gente está mudando isso, mas olha como isso é base e como a gente encontra isso no dia a dia. E a gente encontra esses padrões ainda inconscientes, pessoas manifestam isso de forma inconsciente. E isso é muito difícil porque as mulheres também manifestam isso desta mesma maneira, né? As mulheres são muito machistas, entende? Ainda são muito machistas. Hoje a gente vê um movimento feminista para quebrar o machismo, mas está muito ainda distante, né, dessa realidade de equilíbrio, de respeito mútuo, de valor mútuo. Porque uma sociedade equilibrada, ela precisa viver de acordo com valores mútuos, né? E não inverter o processo,
né? Então, assim, então a gente vem de uma sociedade que é machista, né? Onde o poder está ali na mão do homem, agora a gente vai inverter e o poder vai estar na mão da mulher. Não, vai continuar em desequilíbrio. Lá na frente vai dar tilt de novo, né? Então, o ideal é que se haja essa base em equilíbrio, respeito mútuo, cada um tem o seu, entre aspas, poder maior. E é uma verdade, né? Mas existe o equilíbrio. São complementares, somos pessoas complementares, né? E todos nós, independente de qualquer coisa, sexo, raça, orientação sexual, todos nós temos a nossa própria, nosso próprio valor, a nossa própria importância dentro desse status quo. Entende? Então, o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, é um processo de transformação, assim, mas as pessoas não conseguiram encontrar ainda como é essa nossa nova sociedade. Ainda não conseguiram encontrar. Então, a gente vê movimentos muito radicais, porque não existe ainda essa base organizada, né, onde todos consigam se olhar e falar, poxa, que legal, todo mundo tem o seu valor. Né? Isso ainda não acontece. Então as pessoas ainda estão muito perdidas, porque quebrar todo um sistema de séculos, né, não acontece de um dia para o outro. E não vai acontecer ainda nos próximos 50 anos. Né? A gente ainda vai viver resquícios disso aqui, né? Porque isso está no nosso DNA, é memória genética. Então isso ainda vai levar muito tempo para mudar. E a gente vive consequências disso. De uma forma inconsciente, a gente vive consequências disso, né? Que é essa necessidade de ser aprovada, a necessidade de se adequar, a necessidade de passa por cima do que você sente, haja de acordo com aquilo que é importante para o outro, para o todo. Esse ponto de equilíbrio a gente não encontrou ainda, né? Então isso vai levar muito tempo até a gente conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio. E aí quando a gente entende que a gente vai anulando os nossos reais sentimentos, a nossa essência, a gente está recalcando quem nós somos, né? A gente está jogando para o fundo do baú quem nós somos. E quando a gente entra nesse processo de negar, de anular quem nós somos, a gente passa a funcionar exclusivamente de acordo com aquilo que o nosso ego deseja. Isso vai gerando uma série de desconfortos. A gente adoece fisicamente, emocionalmente, né? E emocionalmente. E mentalmente, claro, né? O ego já está ali contaminado, então mentalmente também. Então, muitas coisas que a gente vive, muitos dos nossos conflitos, como eu disse, não é porque necessariamente a gente passou por um trauma, não, mas é o nosso processo de educação para a adequação. Nós somos educados para sermos encaixados nesse status quo, e este processo adoece. Este processo nos causa dor. Este processo faz com que a gente se anule. Então, quando a gente começa a crescer e fala, poxa, tá tudo muito ruim, eu preciso descobrir quem eu sou, essa expressão, eu preciso descobrir quem eu sou, é real e é a mais pura verdade. Porque no decorrer da nossa educação, no decorrer da nossa criação, nós fomos afastados da nossa essência, da nossa verdade. Nós não sabemos de fato quem nós somos. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a viver o nosso processo de transformação, que é o proposto aí por esse trabalho com o tarô, né? Vamos viver o nosso processo de transformação. Vamos buscar quem nós realmente somos. Vamos manifestar e expressar quem nós somos, né? Então, a gente começa o nosso processo de sair dessa estrutura, né? Sair dessa construção, né? Que nos impuseram e a gente precisou se adequar. O MPI exige o tempo todo que se proteja o status quo para que a estrutura não desmorone. Um dos mecanismos é o sarro, manifestação cruel aceita socialmente, que lembra a seus membros as prerrogativas do grupo a que pertencem. Dentro da dinâmica da não aceitação inconsciente, de quebra do status quo, a maioria dos homossexuais são homofóbicos. Olha que maluco isso, né? Para você ver o efeito desse status, né? Dessa estrutura, entende? Sentem-se apartados do ego masculino, excluídos e sentem grande rejeição por si mesmo. Ou seja, a pessoa quando se descobre, então, quando ela se assume homossexual,
ainda assim ela não consegue se sentir plena, né? Pelo menos a maioria, não consegue se sentir plena na sua vivência, porque ela faz parte dessa estrutura, ela trouxe isso com ela, né? Então o homem, a mulher que se descobre homossexual, ela vai ter ela vai passar por um processo de autoconhecimento, ela vai precisar, né, desse processo de autoconhecimento muito profundo e também aprender a olhar para esse status quo e falar, gente, isso é fantasia, é ilusão, eu não preciso disso, eu posso me sentir bem, mas isso precisa ser verdadeiro para ela, para essa pessoa. Então, até essa pessoa chegar neste momento e se sentir verdadeiramente aceito por ela mesma, isso leva um grande tempo. Então, é muito mais fácil, às vezes, as pessoas tentarem, para que elas se sintam aprovadas por elas mesmas, elas exigem, então, que o outro as aprove. A gente vive ou não vive isso hoje, né? Isso de um modo geral, né? As mulheres, eu quero ser respeitada, então eu vou sair brigando com todo mundo para me respeitar, mas de repente eu não estou me respeitando. Eu não estou me aceitando, porque eu ainda sou refém de toda essa estrutura. Eu ainda acredito nessa estrutura. Eu fui criada dessa forma. Isso está lá no meu inconsciente, lá no profundo, está na minha célula, né? Então não é assim que eu me desligo dessa estrutura e me aceito como eu sou de fato, de acordo com a minha verdade. Porque o grande problema nem eu sei de fato quem sou eu, qual é a minha verdade. Então isso dá um grande trabalho. Isso que hoje é chamado de bullying, né, que é o sarro, a tiração de sarro, é uma forma muito crítica mesmo de dizer para você, você está fora do status quo. Então eu vou rir da sua cara como um alerta para que você se sinta diminuído e pare de fazer isso que você está fazendo, que destoa do padrão e volte para o padrão. Entende? Isso é a crítica aceitável. Quer dizer, era, né? Agora também já começa a se ter uma consciência maior disso, né? De vamos parar com essa história. Mas isso acontece de forma velada, né? Isso continua acontecendo de forma velada. Então, todo comentário, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os comentários irônicos, os comentários sarcásticos, né? Esse sarrinho, esse bullyingzinho, ele sempre está dizendo para você, na verdade, assim, saia desse lugar. Pare de destoar, né? Dessa estrutura. Você está destoando da estrutura. Volta para cá, para a caixinha de todo mundo junto, todo mundo igual. Entende? Então a gente tem que estar muito bem para lidar com isso, né? Quando alguém tirar um sarro, você fala, beleza, tô feliz da vida, sou assim mesmo, entende? E pronto, e tá tudo certo. Mas como é que a gente faz isso? Né? Só tendo consciência de quem nós somos. Isso leva tempo, né? O homem com um MPI muito alto, ele é frustrado. A promessa do prazer oferecido por atender à demanda social não é cumprida. Ele sente muitas vezes que perdeu uma parte importante da vida em busca de coisas que não o fazem feliz e desenvolve, em muitos casos, uma compulsão pelo sexo, o único momento onde sente prazer. A busca da satisfação compulsivamente se dá porque não há realização. Todo o resto em sua vida, estruturada nos ditames do ego, é muito difícil. Ser forte, provedor, viril e infalível passa a ser um grande ônus. Então, gente, a nossa sociedade cobra exatamente isso de todos nós. E não cobra só de homens, né? Hoje é cobrado também das mulheres, entende? Então, é quando as pessoas elas vivem em função exatamente, exclusivamente das conquistas materiais, das conquistas sociais, né? Quanto mais ela busca para conquistar isso, né? Para suprir esse ego, mais ela se distancia dela e mais ela vai se sentindo infeliz, mais ela vai se sentindo longe dela mesma e ela vai desenvolvendo compulsões ao longo da vida. Por quê? Porque a compulsão é uma forma de suprir alguma necessidade que nem ela sabe qual é. Então ela precisa encontrar uma forma de sentir prazer na vida. Entende? Então as compulsões, normalmente, elas são compensações. Né? O cigarro, a bebida, o vício por sexo e por aí vai, né? São compensações.
Então, quando a gente atende uma pessoa, por exemplo, que nos apresenta a sua compulsão, a gente não pode olhar para aquela pessoa e dizer, nossa, olha que pessoa doente, ou ai, olha aquela pessoa que fuma porque é sem vergonha, ah, não, a outra bebe porque não tem vergonha. Não existe esse julgamento frio em relação a essas questões. Isso é compensação. E as pessoas que se compensam é porque falta alguma coisa. Então, ou a pessoa não descobriu ainda, por exemplo, eu fumo, né? Há quantos anos eu fumo? Quais são as minhas necessidades de fato? Já olhei inúmeras vezes para inúmeras coisas. Muitas, graças ao bom Deus, né? A gente vai suprindo, a gente vai aprendendo a pensar diferente, a sentir diferente, mas tem outras não. Por quê? Porque a coisa é tão, né? Como eu falei, tá no nosso DNA às vezes. Dá trabalho achar tudo, dá trabalho encontrar todos os nossos nós internos para a gente poder mudar, porque a gente foi moldada por um status que é difícil você sair. Então, até a tua forma de pensar em relação a você mesmo é contaminado por esse status quo, é contaminado por essa estrutura toda. E aí você encontra pessoas que continuam brigando para que essa estrutura seja mantida. Então a gente meio que fica sempre ali no meio de um fogo cruzado. E para você ficar em paz com você, você tem que estar muito fortalecida. E isso leva tempo. Né? Isso leva tempo. As pessoas não mudam de um dia para o outro. Né? Então a gente precisa ter compaixão por aquele, né, que tem dificuldade em mudar sua própria história. Tem dificuldade em mudar o seu próprio padrão. Porque a gente tem por objetivo trabalhar no sistema de crença para que essa pessoa saia daquele padrão, para que aquela pessoa pare de repetir o seu padrão nocivo, mas isso leva tempo. A gente precisa lembrar que a pessoa bate nas próprias resistências, ela vai se confrontar com as próprias resistências. Aquelas vozes lá que estão lá no fundinho dizendo não faça isso, isso é feio, não faça assim que vai dar errado, não faça assim que é diferente, vão tirar um barato da sua cara, não faça daquele jeito porque senão vão deixar de gostar de você. E por aí vai. Entende? Então as pessoas elas têm o seu tempo para alcançar e conquistar a mudança interna. Não é na velocidade que a gente quer, não é na rapidez que a gente deseja, né? Isso vai levar tempo, tá? Então as pessoas mais frustradas, né, são aquelas que mais anulam a si mesmas. Essa é uma grande verdade. As que mais anulam a si mesmas são as pessoas mais frustradas e que levam mais tempo para largar todo esse status e para começar a entrar em contato consigo mesma. Essas pessoas elas são mais prováveis de somatizarem mais rapidamente, né? São pessoas que podem adoecer mais facilmente, são pessoas que emocionalmente vão estar sempre muito mais fragilizadas, entende? Quando você encontra uma pessoa assim, você diz, nossa, quanto essa pessoa é vítima, né, desse status. Foi vítima dos pais foram vítimas dos seus próprios pais e por aí vai, e isso continua, né? Então existe um processo a ser vivido, existe um processo, um caminho a ser percorrido para que tudo isso mude dentro da pessoa. E vai mudar dentro da pessoa, a gente não pode dizer, olha, você vai mudar e vai fazer o outro mudar também. Não. Você vai mudar porque isso é importante para você. Ponto. Ponto. Né? A sociedade trabalha para o grupo e anula o indivíduo, né? Bem isso mesmo. Só é aceito quem atende os requisitos do MPI, que também envolve as mulheres, tá? A lei é preservar a imagem e o orgulho a qualquer preço, né? Preserve o seu ego, entende? Preserve a sua ideia, né? Mas e a sua essência, o seu sentir? Não. Ninguém fala disso. Preserve e mantenha seu poder, né? À custa do quê? Também não interessa. Não interessa. Vai lá depois ficar fazendo tratamento, vai tomar um monte de remédio porque tá com síndrome de burnout, enfim. Mas mantenha o seu status, mantenha seu poder, se mantenha nesse MPI. E é interessante porque a gente observa isso também dentro das organizações, das empresas, por exemplo. Toda empresa grande, ela cobra isso dos seus funcionários de uma maneira surreal. É surreal.
né? Por quê? Por que essas empresas sabem, usam isso como estratégia, né? Porque a gente tem incutido, né? Isso está lá no nosso inconsciente, que a gente tem que ser aceito e encaixado naquele esquema, naquela estrutura do grupo. Se você não se encaixa no grupo, você destoa, você deixa de ser admirado, querido, valorizado. Então você vai estar fora. Isso é usado como recurso de manipulação diariamente. E se a gente não está atento, a gente se submete, né? Só se tem consciência do tempo perdido quando chega-se ao limite do ego, quando o homem vê que não tem o lucro esperado pelo investimento no MPI, vê tudo o que sacrificou e perdeu, muitas vezes a juventude também. É isso, né? Quantas pessoas chegam lá na frente e falam, nossa, mas eu fiz tudo tão certinho, me empenhei tanto, fiz tanto, me esforcei tanto, o que eu ganhei com tudo isso? Não tenho o carinho dos meus filhos, não tenho a admiração da minha família, ninguém gosta de mim, tô só. Quantas vezes a gente vê isso, né? Porque a pessoa foi abrindo mão daquilo que era importante para a alma só para valorizar aquilo que era importante para este status, né? Esta sociedade que é nociva. Entende? E a pessoa vai se colocando de lado, de lado, de lado. Quando vai parar para pensar nisso é quando ela adoece, por exemplo, né? Então, o nosso trabalho, como conselheiras, o nosso trabalho como terapeutas holísticas é chamar a atenção das pessoas para isso. O quanto elas estão anulando a sua alma, a sua essência, para viver de acordo com uma cobrança, né, ou social, ou mesmo familiar, para que você esteja encaixada e agindo, funcionando de acordo com aquele grupo. Isso anula a sua individualidade. Enquanto você tiver a sua individualidade anulada, você não vai ser feliz. Porque um grupo não traz a sua felicidade de fato. Um grupo preserva o seu ego, alimenta o seu ego. Um grupo alimenta o seu ego, mas não você como indivíduo. Você como indivíduo não tem valor e nem importância dentro de um grupo. Isso é louco, né? Porque aí você fala, nossa, mas as pessoas em grupo são muito mais fortes, as pessoas em grupo conquistam mais coisas. Conquistam para quem? Para quê? Com qual objetivo? Né? Você tem uma parcela disso que te satisfaz lá no profundo da sua alma? Uma parcela sim, mas e o resto? E aí você coloca na balança, pesou, valeu, não valeu? Quais são os ganhos? Quais são as perdas nessa briga? E de novo, né? A gente vive isso, a gente está vivendo isso, né? Nessa necessidade de mudar essa estrutura, a gente vê muitos grupos atuando hoje, cada um defendendo seus próprios interesses, mas e o indivíduo lá, que faz parte daquele grupo? Como ele se sente? Qual é o resgate que está sendo feito com ele em relação a ele ser um indivíduo? Onde é que vão permitir que ele se encaixe como indivíduo, inclusive com o direito de discordar do grupo? Ele vai ter esse direito? Não. Portanto, ele está sendo respeitado como indivíduo? Não. Então, se mantém uma nova estrutura que continua anulando o ser na sua essência. Então, nós vivemos hoje, a nossa sociedade moderna, ela continua exigindo de todo mundo a priorização do seu mental, da vida material, né? Do grupo social, mas ela ainda não é capaz de permitir que o indivíduo se mostre de forma genuína. A sociedade ela é muito cruel. A sociedade ela te suga para o interesse de se manter uma determinada estrutura, né? A gente vê a engenharia social atuando exatamente dessa forma, né? Então, o que os grupos vão fazer, como é que os grupos vão ser conduzidos, como é que os grupos vão ser orientados? Grupo.
não indivíduo. Não indivíduo. A gente, pelo menos aqui no Ocidente, a gente não tem a visão de indivíduo, a gente não tem nenhuma sociedade que olhe verdadeiramente, não estou falando de teoria, teoria existem inúmeras, não, porque fulano tem que ser respeitado, Beltrano tem que ser respeitado, teoria existem inúmeras para manipular, mas de fato, o indivíduo ele não é reconhecido. As necessidades do indivíduo como indivíduo não são respeitadas e valorizadas, né? Ou seja, então é assim, isso aqui, essa estrutura está equivocada, essa estrutura está errada, essa estrutura está te fazendo mal, tá? Então vamos criar uma nova. Aí você cria uma nova estrutura que aquele que não se adequou, ele vai ser tão excluído como era antes em relação àquela outra estrutura. Não muda, a coisa não muda, a forma de fazer não muda, né? Quem costuma conversar comigo assim no dia a dia, que eu dou as minhas opiniões sobre algumas situações, eu gosto sempre de dizer a mesma coisa. Eu falo, gente, o problema é a forma como as coisas são feitas, não a coisa em si, mas a forma. Né? A forma está sempre errada, porque a forma é manter isso, é manter mais do mesmo. Entende? Você faz a mesma coisa de um jeito diferente, né? Você anula o ser humano, o indivíduo, de uma forma diferente. Então, continua sendo feito a mesma coisa. Você continua criando grupos, né? Onde o indivíduo é anulado, mas você preserva uma estrutura daquele grupo. Você vai cuidar da estrutura daquele grupo. E essa estrutura vai afetar o ser humano na sua essência. Vai alimentar um ego, mas vai de novo anular uma alma, né? A essência, a personalidade de fato. Entende? E isso adoece uma pessoa, isso adoece a gente, né? Então é nesse lugar aí, gente, que a gente trabalha, né? Vamos dar a mãozinha, falar, filho, vem cá, sai daí desse negócio, sai dessa bagunça, que isso não tá legal, né? Vamos olhar para dentro, vamos se identificar, né? Vamos se resgatar, seja você em alma, né? Seja você pessoa, quem é você? Vamos se descobrir, a gente ajuda, né? Porque a gente não se conhece, a gente vai viver, sei lá, até quantos anos, a gente não vai se conhecer de verdade. Né? Mas o fato da gente estar se permitindo e a gente estar buscando, isso faz uma grande diferença na nossa vida. E o objetivo é a gente fazer a mesma coisa com quem nos procura. Vamos lá, dar a mão, falar, vamos filha, vamos filho, vamos embora sair desse grupelho, né? Vamos descobrir quem é você, né? Seja você, do jeito que você for, simplesmente seja você. Entende? Esse é o nosso objetivo. Para que lá na frente a pessoa não chegue e fale, nossa, perdi a vida, né? Vivi a minha vida inteira em função de tudo e não tenho nada mais. Não tem nada o quê? Não tem nada emocionalmente, fica um buraco que não se preenche mais, gente. Esse buraco não vai mais se preencher. Perde a pessoa, né? Quando ela fica ali, né? Fazendo parte só daquele grupo, ela perde a esperança em si e a grande maioria parte para as compulsões. Deixa eu ver se eu não pulei uma. Eu tenho a impressão que eu pulei uma. Não, tá certo. Que a pessoa perde aí muitas vezes a juventude. Ela perde a esperança em si e a grande maioria parte para as compulsões. Alcoolismo, drogas, jogos, sexo, comida, etc. E que levam a uma morte prematura. Então, como eu falei, todas essas compulsões que a gente vê, elas são compensações. A pessoa compensa de alguma forma alguma falta, né? Então, a gente precisa tentar, a gente ajuda o nosso cliente a descobrir o que falta. A gente consegue achar muito rapidamente, às vezes não, às vezes você leva tanto tempo para conseguir achar, né? Mas enfim, o objetivo é esse, o que falta, né? Eu preciso me dar algo. Entende? Então, se eu estou me dando, se eu estou aqui me suprindo com uma compulsão, eu preciso descobrir o que realmente eu preciso. Atualmente, a sociedade adoece também com depressão, síndrome do pânico, agorafobia, ansiedade, entre outros distúrbios. Porque é isso. Quanto mais longe de você fica, mais você somatiza. Essas são as doenças emocionais, são as doenças da mente, essa mente que não entra em harmonia com a sua essência. Essa mente, ela só está conectada ao teu ego. Então, é um constante conflito interno. Então, a depressão é isso, a síndrome do pânico, você está em constante conflito. Chega uma hora que, puf, estoura, manifesta distúrbios, manifesta as doenças.
Alguns poucos chegam à consciência e se libertam. Conseguem vencer as frustrações e, mesmo não estando dentro dos padrões sociais, sentem-se felizes. Percebem que o MPI não trará a realização que anseia e se pacifica, criando novos paradigmas para a sua própria vida. Neste momento, eles deixam de se importar com grupos, sociedades e passam a olhar para si mesmos. Então, gente, é muito interessante porque às vezes algumas pessoas defendem a ideia de que você não pode olhar para si mesmo, porque se você olhar para si mesmo, você vai ser egoísta e vai esquecer do resto, né? Por isso que, né, martelam, não, porque o convívio em sociedade é importante, porque você não pode ser egoísta e pensar só em você. De novo, recurso de manipulação. Por quê? Porque assim, eu sou o bem mais precioso que eu tenho. Ninguém vive minha vida por mim. Ninguém é capaz de ligar um botãozinho dentro de mim para definir o que eu sinto, o que eu deixo de sentir. Só eu posso fazer isso por mim. Portanto, eu preciso pensar em mim, porque o outro não pensa por mim, dentro de mim. Se eu me sentir mal, se eu me sentir infeliz, se eu me sentir angustiada, se eu desenvolver uma síndrome do pânico, o outro não sente o que eu sinto. Eu posso dizer, olha, estou agora passando por isso. Ah, tá bom, a pessoa pode me acolher, pode tentar me ajudar, mas o que eu sinto, ela não sente. E assim é com qualquer um, né? Então, como assim eu não posso olhar para mim mesmo? Como assim é errado olhar para mim? Isso não é egoísmo. Egoísmo é exatamente o que a gente faz. É o contrário, né? Eu estou aqui só olhando para o meu ego, por isso egoísmo. Eu estou anulando a mim e fico aqui só no meu ego. Ah, vamos fazer parte desse grupo porque o ego diz que é bonitinho, que é certinho, que é legalzinho. E onde eu fico nesta fila deste pão? Lá no final, nem fica, nem entre na fila. Desapareça e se encaixe nesta coisa toda. Entende? Então isso está errado. Então, quando dizem pra gente, olha, você está sendo egoísta, ah, que bom, graças a Deus que eu estou sendo egoísta cuidando de mim, né? Mas esse processo, quando a gente tem consciência, né? Ou seja, a nossa expansão de consciência faz com que a gente olhe pra gente, faz com que a gente cuide da gente, faz com que a gente priorize a gente, mas também faz com que a gente seja capaz de amar a gente e ao próximo. E quando a gente ama o outro, porque a gente é capaz de sentir esse sentimento por nós mesmos, a gente inclui todas as outras pessoas. Olha como é irônico, porque as pessoas dizem exatamente o contrário, né? Que se você cuidar de você mesmo, você é egoísta. Só que quando eu cuido de mim mesma e eu dou amor a mim mesma, eu vou justamente dar este mesmo amor aos outros e eu incluo todos eles na minha vida. É um paradoxo. Então, vocês percebem quantos recursos de manipulação a gente vive e não se dá conta, né? Nos processos terapêuticos, a pessoa sequestrada emocionalmente está frustrada porque não preencheu seus MPIs. Quando a pessoa se pacifica, mesmo não estando dentro dos parâmetros sociais, ela está feliz. Exatamente isso, né? Se dê o que você precisa, o que a sua alma pede, você vai estar feliz. Você pode conviver com todo mundo, você vai ajudar, você vai colaborar, você vai dar amor, você vai curtir todo mundo, você não vai julgar ninguém, você vai estar de bem com você e com a vida. Entende? Então você está feliz. O MPI exige dos homens, por serem mais frágeis emocionalmente, a proteção do status o tempo todo, para a estrutura não desmoronar. Vocês entendem, então, por que tanto esforço para preservar essa estrutura machista ainda? Né? Porque assim o homem se protege dentro dessa própria estrutura. Gente, isso a gente vê, todo mundo fala, ai, porque os homens se protegem, um homem protege o outro, não é verdade? Vê se a mulherada faz isso. Mulherada não é de fazer isso não. Ah, fulana tá fazendo errada, vai lá, fala que a fulana fez errado, né? As mulheres não ficam se acobertando os próprios erros. Os homens sim. Eles acobertam os próprios erros,
né? Isso de um modo geral, gente. A proteção eles precisam manter, né, essa estrutura. Os responsáveis pela engenharia social sabem que o MPI é maléfico e vive segundo suas próprias regras. Então, novas estruturas sociais estão sendo criadas, tão maléficas quanto a MPI. Então, gente, essa estrutura, né, baseada nesse poder masculino, é sabido que é maléfico. Todos sabem que é maléfico, né? Mas quando essas pessoas que pensam numa nova estrutura social, né, porque acreditam que isso é importante, porque a sociedade precisa de regras, né, essa é a ideia, esse é o conceito, então se cria uma nova estrutura, entende? Se cria um novo método, um novo status quo, na verdade, né? Não é um MPI, mas é um novo status quo. E você vai precisar do mesmo jeito se encaixar essas regras. Você vai de novo ter que se adaptar a esse grupo e outra vez você vai estar distante de você mesma. Então essa sociedade, ela fica fazendo a mesma coisa de jeitos diferentes e a mesma coisa de jeitos diferentes e a mesma coisa de jeitos diferentes, né? E ninguém chega a nenhum lugar. As filosofias do Extremo Oriente usam a solidariedade. Olha isso que fantástico, né? Só é capaz de ser solidário quem tem noção de si mesmo, ama a si mesmo, conhece as suas próprias necessidades e respeita a si mesmo. Este é capaz de ser solidário. Veja como não é egoísta cuidar de si, né? Olha como é distorcida a coisa. Então, eu cuido de mim, eu sou capaz de ser solidário. Eu amo a mim, eu sou capaz de amar ao próximo. No Ocidente, só um ganha, o outro já é um perdedor. Né? Isso é ego. Isso é, eu tenho que ser melhor, o resto que se dane. Não tem solidariedade, não tem respeito, não tem valor ao próximo, né? Não tem. Tudo é teoria bonitinha para te fazer se manter dentro desse status quo, dentro desse grupo de controle. Este grupo controla, né, as tuas ações, o teu pensamento, e como você se coloca perante a sociedade. Mas este grupo não olha para o que você sente, para a sua essência. Então, quando a gente entende os efeitos de uma sociedade, de uma educação, de uma criação, né? E a gente olha para isso já desde lá, de muito atrás, de tataravó, de bisavó. A gente está herdando isso, gente. Né? A gente está herdando tudo isso. A gente está vendo hoje, como eu falei agora há pouco, hoje existe uma, né, começa aí uma movimentação para mudar as coisas, mas, como eu disse, repetindo, fazendo a mesma coisa de um jeito diferente. Então, assim, antes você tinha um grupo gigante, agora você vai ter grupos. Entende? Mas todos eles, a estrutura de todos esses grupos é a mesma. Onde o indivíduo é anulado. Onde a essência do indivíduo é anulada. Então, é isso que a gente mostra, né, para cada um dos nossos clientes. Olha, cadê você? Aonde está você? Qual é a sua vontade verdadeira? Qual é a sua verdade? Entende? A tua verdade está baseada no quê? Na sua percepção? Ou no que você ouviu, no que você entendeu, no que você pensou? Mas a sua percepção traz para você o que você sentiu, o que você viu, o que você ouviu. É aí que se constrói a sua verdade. Os teus sentidos estão ali colocados para você identificar a sua verdade. Se os teus sentidos não estiverem ali, aquela verdade pode não ser sua, só do outro. Então a sua verdade, ela está envolvida na tua realidade. E como eu falei, a tua realidade é só tua, não é do outro. Né? A gente não sabe qual é a realidade do outro. Então, mais uma vez eu repito, jamais julgarmos alguém, né? Jamais rotularmos alguém de alguma forma, porque a gente não conhece a essência da outra pessoa.
E nós temos de forma muito clara e evidente essa percepção de que vivemos uma sociedade hoje muito doente. E hoje está ainda mais doente, né? Porque de décadas para cá, essa coisa do materialismo, ela veio se impondo, ela veio cobrando das pessoas que elas estivessem cada vez mais ativas e mais envolvidas, né, com essa questão. Então, tudo que é material é mais importante, tudo que é físico é mais importante. E a alma, cadê? Então, se a gente tem uma maioria vivendo em função disso, a gente tem sim já muita gente hoje se tornando mais consciente, né, dessa necessidade de olharmos de fato para a nossa essência, de nos desconectarmos desse status quo, né, desse grupo, dessa estrutura, né? Quando eu falo grupo, eu estou falando dessa estrutura, né, de qualquer estrutura que queira nos controlar, queira impedir a manifestação da nossa essência, qualquer estrutura que queira impedir a manifestação da nossa essência, que queira impedir que a gente haja e se manifeste, se mostre na vida de acordo com a nossa essência, ela é nociva. Ela é nociva. Essas estruturas precisam permitir que a gente mostre a nossa essência e viva em função dela. Entende? Porque, como eu falei, quando a gente é capaz de amar a nós mesmos, a gente ama ao próximo. Quando a gente é capaz de cuidar da gente com amor e carinho, a gente ama e cuida do outro. A gente é capaz de ser solidário, né? Ninguém vai ficar me impondo regra para mim. Olha, vai lá fazer tal coisa. Não precisa. É genuíno, é espontâneo, acontece naturalmente. Né? Mas não, você tem que estar dentro de regras para se controlar socialmente um grupo, né? Para se controlar socialmente toda uma para fazer o controle, né, social, é uma sociedade inteira controlada por regras que anulam, sim, a essência de cada um. Entenderam? No Oriente, nossa, tá, deixa eu mudar esse negocinho aqui de lugar, senão, deixa eu ver, aqui. No Oriente, Deus é escravo do seu próprio poder. Ele pode tudo, mas Deus queria saber o que ele não pode ser. Assim desenvolveu uma brincadeira, o Krishna Lila, a brincadeira de esquecer que é Deus. A finalidade é descobrir o que ele não poderia ser. Criou o homem. Somos Deus que esqueceu que é Deus. Então, gente, por que é tão importante a gente ter essa consciência, né, de quem nós somos? Porque este nosso Deus que habita em nós é anulado na nossa sociedade, sempre foi. Né? E nós crescemos assim, vai anulando o seu Deus, deixa de ser Deus, você não é Deus. Né? Você não, essa é a visão metafísica, né? Você não é Deus. Você é só uma pessoa de carne e osso que tem que pensar, que tem que trabalhar, tem que fazer lição de casa, tem que estudar, tem que depois ter emprego, tem que ganhar dinheiro, tem que cuidar da casa, tem... É isso, cadê você Deus? Não existe você Deus. Né? Não existe você alma. E no Ocidente e no Oriente isso é tão comum, isso é tão... É isso. Né? As pessoas são deuses, elas têm consciência da espiritualidade delas, né? Na Índia, ele só tem 2 estados existenciais, o Krishna Lila e o Shakti Magic. Dentro do Krishna Lila há um mandamento. Deus ri de toda a tragédia humana. Quando a criança está manhosa, brigando, por exemplo, é dito: você está brincando com Deus e fazendo ele rir. Quanto mais trágicos somos, menos de confiança somos para Deus, porque sendo Deus, na tragédia, brincamos de não ser Deus. Olha isso, gente, que especial. Ao esquecermos que somos Deus, criamos a polaridade, o juiz, certo e errado, branco e preto. Entendem de onde vêm as regras que é a mente que manda? Porque não tem Deus.
né? Não tem amor, é isso, não tem amor. Então, se não tem amor, tem regra, tem certo e errado, branco, preto. Entende? É isso. Deixando de ser Deus, o homem caiu no labirinto de espelhos que é o próprio ego. O ego é o servo da terceira dimensão. O ego é o escravo da materialidade. O ego só te orienta de acordo com a materialidade. É só para isso que serve o teu ego. Deus recalca a ideia de que é Deus quando o homem, e no Oriente Deus é tudo que é. O homem não concebe a vida sem Deus. Não há dissociação. Entende? E isso a gente não tem aqui, né? Eu acho que a gente está começando a se tornar mais consciente disso recentemente, né? Então a visão metafísica traz para a gente essa visão de que nós somos deuses, né? Nós estamos nessa conexão constante, nós vivemos isso, e hoje até os estudos mostram que já na Bíblia, que Jesus era o grande metafísico, né? A própria Bíblia traz ali informações, né, dessa metafísica no sentido do Deus ser, desculpa gente, estou querendo ficar com soluço, sabe quando você dá aquela, desculpa, na Bíblia tem ali, né, Deus sendo onipresente, onisciente, onipotente. Por quê? Como? É porque você é Deus, né? Então isso para nós é muito novo, essa visão é muito nova, né? Toda vez que se esquece que é Deus, sua estima abaixa. Você sai da posição de Deus, cai no labirinto de espelhos. O labirinto de espelhos existe, no labirinto existe o ego, o servo, o carcereiro da terceira dimensão. O indivíduo sai do labirinto de espelhos quando lembra que é Deus. Aí acontece a magia de Shakti, que te tira do labirinto. A magia de Shakti é o teu lado feminino, é o teu resgate do teu aprisionamento do ego. Shakti é o lado feminino de Deus, Krishna é o aspecto masculino, o que cria, o que faz e o que realiza. Quando se lembra quem é, a deusa Shakti incorpora no ser a consciência de Krishna. Só se vai ao paraíso em suas asas, resgatado do labirinto de espelhos. Isso também é a unificação dos nossos estados, né? Feminino e masculino, ou seja, mente e alma. Se você colocar a tua mente a serviço da tua alma, você caminha na direção da tua felicidade. Se você colocar a tua mente exclusivamente a serviço do teu ego, você fica preso neste labirinto de espelhos. Por isso que eu falei que esta aula eu deveria ter dado antes da nossa aula anterior. Porque quando você está no labirinto de espelhos é onde você percebe que você tem medos, que você tem frustrações, que você tem culpas, que você tem arrependimentos. Entende? São as tuas máscaras, as tuas personas se deparando com as tuas próprias críticas, com os teus juízes internos, sempre se colocando diante de você, te apontando o dedo, dizendo, olha, você está errado por isso. Aí você vira ali, aí você vê teu outro eu dizendo, não, mas você está errado naquilo. E assim você vai. E assim você vai fazendo, e assim você vai vivendo, e você não vive esse Krishna Lila, né, de você ser Deus. Não, você fica sempre brincando que não é Deus. E não brincando de ser Deus. Né? Você esquece. Eu não sou Deus, eu não sou nada, eu preciso sempre recorrer a Deus. Eu preciso tudo pedir a Deus. Como se você não tivesse a tua alma em conexão constante com essa espiritualidade, com esse universo fluido da presença de Deus, banhado na presença de Deus. Porque está em você, é o macro e o micro em unidade, em uníssono, em ressonância constante. Entenderam? Meninas, perguntas? Então eu vou continuar aqui. Se formos livres por dentro, nada nos aprisionará por fora. Entendem?
Olha, é isso. Se eu for livre por dentro, para que eu preciso de uma estrutura, de uma sociedade para me dizer o que é certo e errado? Porque se eu sou livre e eu estou baseada nesse amor e nesse cuidado comigo, eu faço o mesmo com o outro. Eu não preciso de regra. Eu não vou fazer mal ao outro se eu não faço mal a mim. Eu não prejudico ao outro se eu não prejudico a mim. Nós somos consciência. No mergulho da consciência para a matéria se constituem os 7 corpos. Na matéria, tentamos desesperadamente em ego evitar a reciclagem. Buscamos a imortalidade. E a morte é uma bênção, porque só através dela pode haver consciência, que é vida. Consciência, vida, espírito e luz, né? Por isso, o vida e consciência, essa é a existência maior, né? Vida é consciência. Se você perdeu a sua consciência divina, você perde a sua vida. E quando esta vida física se acaba, a sua consciência continua. Ou seja, a sua vida continua. E essa é a briga, né? Contra as ilusões do ego, essa materialidade. E essa materialidade, ela busca a imortalidade. É a imortalidade do corpo físico. Ela anula que você existe, que você tem uma consciência que é eterna. Né? A tua consciência é eterna. Mas ela quer buscar o corpo físico eterno. Há mecanismos para manter a pessoa o maior tempo possível fora do labirinto de espelhos, né? E eu sempre costumo dizer, para você ficar fora desse labirinto de espelhos, para você ficar fora desse aprisionamento, né, das regras, da educação, dos teus medos, é você tentar se colocar sempre cada vez mais perto da tua alma, sentir qual é a tua vontade de fato, qual é o teu sentimento real sobre as coisas, sobre as situações, né? O que teu coração pede. Então, como eu já disse numa aula lá atrás, né? Eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada. Em ego, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Mas em alma, eu sou tudo. Em alma, eu sou tudo. É isso. Algumas orações vigilantes, né, para estarmos aí sempre próximos da nossa alma. Meu Deus, cala a minha boca toda vez que você me parecer injusto. Neste momento, a única certeza que eu tenho é que a minha ignorância começou a aparecer. Meu Deus, eu não sou nada, eu não sendo nada em ego, em Deus eu sou tudo. Breves orações, né, para o nosso dia a dia. Façamos essas orações no dia a dia. Eu vou falar muito rapidamente sobre as 7 leis metafísicas, porque eu acho que a gente já está aqui quase estourando o tempo. Então vamos lá rapidinho. Gente, dúvidas, coloca ali para mim ou me chama em áudio, tá bom? Fala aqui comigo, eu dou uma pausa e respondo vocês. As 7 leis metafísicas. Você é a lei da integridade. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Sem você, só existe o outro. Por isso, é importante por você em primeiro lugar. Você é o resultado de milhões de anos de evolução. As leis do MPI colocam o outro em primeiro lugar e depois você. Use você como referência. Como a Terra não está sujeita à gravidade, nós estamos, a Terra não. Quando nos ligamos às leis metafísicas, como a Terra, passamos a ficar sujeitos às leis cósmicas. As leis estão entrelaçadas, ok? Então, vou repetir. Você é a pessoa mais importante da sua vida.
Sem você, só existe o outro. Olha só, entendem? Toda uma estrutura construída para você se encaixar, porque aí você deixa de ser você e você passa a ser a estrutura. E quando você tem essa estrutura, você não existe. Por isso é importante pôr você em primeiro lugar. Você é resultado de milhões de anos de evolução. Gente, olha isso, né? As leis do MPI, ou seja, desse status quo, colocam o outro em primeiro lugar e depois você. Use você, né? É verdade. Use você como referência. Como a Terra não está sujeita à gravidade, nós estamos, a Terra não. Quando nos ligamos às leis metafísicas, como a Terra, passamos a ficar sujeitos às leis cósmicas. Entendem, gente? A gente passa a estar conectado à lei cósmica. Você permite que a tua essência esteja conectada com essa malha maior, com isso que é maior, com as leis cósmicas. E esta lei da Terra, de sociedades, né? Isso deixa de fazer sentido e deixa de ter importância na sua vida. A tua alma te conduz, a tua alma vai te levar sempre para o melhor lugar, porque as leis cósmicas estão entrelaçadas. E quando você cria as tuas leis, manifesta as tuas leis, as tuas regras de acordo com o amor, você vivencia isso. Você vai vivenciar isto na sua vida dia a dia. Segunda lei, autopreservação. Toda vez que se sente medo ou impotência, caímos na primeira lei, da preservação da integridade. O sistema assume o controle quando sentimos medo, nos deixa à mercê das leis cósmicas. Quando nos damos autoapoio, o sistema não interfere e podemos usufruir da terceira lei. A terceira lei é a sincronicidade. Com o autoapoio, participamos do jogo das coincidências e da sintonia do universo. Olha aqui, nós sendo co-criadores, de forma conscientes. É isso. Né? Você sai dessa regra, né? Desse esquema que te aprisiona, né? E vive de acordo com as leis cósmicas, manifestando a tua pureza de alma, a tua verdade de alma. Você cai aqui, ó, na lei da sincronicidade, você cocria. As coisas vêm para sua vida que você fala, nossa, mas de onde veio isso? Que legal, pá, cocriou. Porque é o que você está emanando, você emana o que é seu, não mais o que é de uma sociedade louca, desvairada. Você emana o que é seu, o que é da sua alma. E aí você vive essa lei cósmica, você manifesta a lei cósmica. Você vive a sincronicidade, você cocria. A quarta lei é a lei da atitude. Sabendo que você é a lei, administra seu medo e se dá autoapoio. Vai para o jogo da vida, porque sabe que tudo sempre dá certo. A atitude traz a elaboração. Você começa a ter a consciência de poder. Adquire a capacidade para lidar com todos os elementos. É a lei da habilidade. Gente, a nossa consciência, ela é tão infinita que a grande verdade é a seguinte: nós temos todos os recursos que nós precisamos para viver e para fazer aquilo que a gente quiser. A gente, quando não manifesta algo na nossa vida, é porque a gente não acredita nesse nosso recurso. A gente acha que a gente não tem aquele recurso. E a gente nem sabe que tem aquele recurso, essa é a verdade. Mas a gente tem. Entende? Então, quando a gente começa a ter consciência da nossa própria consciência, então a gente manifesta o nosso poder, porque a gente tem a capacidade para conquistar, para conseguir, para fazer tudo o que a gente precisa. Porque a gente faz parte desse sistema, desse universo infinitamente abundante, rico de tudo, tudo. As pessoas já me ouviram falar, quem é meu cliente, já me ouviu dar esse exemplo do quanto a existência é abundante. Quantos recursos existem? São infinitos.
E eu falo o macro e o micro. Se no macro a gente vê recursos infinitos para todas as coisas, vai dizer que aqui não tem esses mesmos recursos? Nesse processo de evolução de bilhões de anos que nós passamos, nós não temos recursos? É sério? É claro que nós temos todos os recursos que a gente precisar, todos os recursos que a gente quiser, porque a gente está em sintonia com o universo. Então é só a gente saber e manifestar a nossa habilidade. Habilidade a gente tem. A quinta lei é a lei do vácuo e da realização. Para materializar, eu tenho que deixar espaço para ser preenchido com o que eu quero, com o melhor que o universo pode me oferecer. Quando eu confio em mim, tenho o fio, não mais nas coisas mutantes da natureza, ou seja, eu confio em mim. E eu tenho esse fio de confiança nessa realidade maior. E eu vejo, eu testemunho as coisas se manifestando. Eu realizo. Eu deixo esse espaço e falo, vai, acontece. Eu sei que acontece, porque tudo se organiza para isso. A sexta lei é a utilidade. Nossa vida está sujeita à mecânica quântica, a luz também. Oscilamos, nossa energia às vezes é onda, às vezes partícula. Tudo à nossa volta é partícula. Quando comemos carne, eu tiro vida de algo. Quando comemos carne, eu estou consumindo, né, algo morto, a vida de algo morto. Isso é reciclagem. Quando a nossa consciência enjoa de ter consciência, morremos para reciclar a matéria e outra consciência dar sequência, onde paramos em ego. Quando desencantamos da vida, a lei da reciclagem manda vírus e bactérias e reciclamos a matéria. Então, gente, como eu falei lá no comecinho da aula, nós estamos aqui com um propósito maior. Ninguém está aqui à toa. Nós temos utilidade. A natureza é assim. Tudo tem utilidade. Todas as pessoas têm utilidade. Se você achar que você não tem mais utilidade, a tua própria consciência cósmica vai dizer para você, então vamos embora. Chega, acabou. Mata o ego, né? Deixa o ego morrer, o corpo físico morrer e leva a tua consciência para outro lugar onde ela vai ser mais útil. Porque se você entendeu que você deixou de ser útil aqui, não tem mais o porquê realmente continuar. Isso é sabedoria da existência. Tá? A lei da reciclagem, ela faz parte da existência, ela faz parte da vida. Vida é consciência e o preço da consciência é a morte. Para existir a consciência tem que existir matéria e a matéria é finita. Quanto mais tempo duramos, mais consciência temos. Uma pessoa doente está sujeita à lei da gravidade e do movimento. Está à parte da metafísica. Por quê? Né? Porque ela perde aí a sua habilidade de cocriar. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Mas isso também é relativo, né? Sob o meu ponto de vista, isso é outra história. Mas, enfim, a nossa consciência ela vai continuar. Você está aqui, a tua consciência ela faz parte dessa tua mente física, ela está ligada à tua mente física, é essa consciência que está sendo falada aqui. Essa minha consciência está baseada nas minhas experiências, está baseada no meu aprendizado, está baseado no que eu vejo no meu dia a dia. Essa consciência maior que é essa que a minha alma traz, esta é infinita. Ok? A sétima lei é a consciência da evolução. Consciência, essa desconhecida, o céu é o limite. Uma lei parcialmente revelada. Quando reciclamos o nosso lixo emocional, temos pequenos acessos a ela. Se o indivíduo dominar a sexta e a sétima lei, ele domina a morte. Enfim, nós, né, estamos aí engatinhando, né,
mas a gente começa a perceber, começa a se tornar consciente de que a gente tem essa consciência maior e que a nossa consciência é infinita. Então, que preservar esse ego, lutar por ele, brigar por ele, colocar ele à frente de tudo, ele só vai fazer com que esse nosso tempo físico seja cada vez mais curto. Porque essa defesa desse ego anula a nossa alma e faz a gente cair na sexta lei. Né? Se eu tô infeliz, não sinto que eu tenho propósito, não tenho por que estar aqui, eu vou entrar na lei da reciclagem. E isso acontece quanto mais eu der ouvidos exclusivamente ao meu ego. Ok? Aqui seria a próxima aula. Meninas, então... É isso por enquanto. Dúvidas, me falem, abram seus microfonezinhos, podem falar comigo. Vocês gostaram da aula? Sim, gostei da aula e gostei da plataforma. Não é legal? O Zoom sempre funciona melhor. Nossa, gente, perfeito, né? Sim. Ela funcionou bem direitinho mesmo, sem nenhum tilt aqui. Já faz muitos anos que eu vejo aulas, seminários, webinários no Zoom e ele funciona como um brinco. Ah, que legal, que legal. Pra mim é nova, mas eu vou me adaptar aí direitinho. Que te trouxeram pra modernidade. Ah, ainda bem, né, menina? Porque aquela plataforma aquilo lá parece um dinossauro. Ninguém merece aquilo. Não. E eu hoje até tentei entrar naquela plataforma para ver se dava para dar aula, não carregou, eu mandei mensagem, falei, eu vou, porque na verdade não tá liberado para usar ainda essa plataforma, ela tá em teste. Eu falei, sinto muito, eu vou tentar. Fui. E estamos aqui, usando a plataforma nova. Deu tudo certinho. Deu, isso que é o mais importante. Meio engessado, né? Aula linda. Que legal, fico feliz. Eu fiquei meio engessadinha, assim, com recursos, mas a gente vai de pouquinho chegando lá. Então, meninas, olha... Com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês. Giovana, que bom que você gostou. Lani também. Cid, obrigada por terem gostado. Dúvidas, me mandem perguntas, a gente vai se falando. Pode deixar. Beijos no coração, boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, meninas. Boa noite, meninas. Boa noite, Vânia. Obrigada, beijos. Obrigada, tchau.